Olá, bom dia. Estamos hoje no nosso último dia do nosso evento Agenda CAL Eleições 2024. Hoje temos como convidado o candidato Dr. Silvio Mendes de Oliveira Filho. Dr. Silvio é piauiense de Campo Maior, estudou no ginásio Santo Antônio em Campo Maior, no Liceu Piauiense em Teresina, cursou medicina na Universidade Federal de Pernambuco e especializado em ortopedia e traumatologia na Universidade de São Paulo. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, foi médico do Hospital Getúlio Vargas em Teresina e do Ministério da Saúde. Foi secretário municipal de saúde de Teresina durante 12 anos, nas gestões de Ual Ferraz, Francisco Gerardo e Firmino Filho. Eleito e reeleito prefeito de Teresina, de 2004 a 2010. Foi presidente da Associação Piauiense de Medicina, foi membro titular do Conselho Regional de Medicina do Piauí, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde por 2 mandatos e foi membro titular do Conselho Nacional de Saúde por 2 mandatos e hoje está concorrendo à Prefeitura de Teresina. Muito obrigado, doutor Silvio, pela sua presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de discutir Teresina. A vocês, você que é da comunicação, você que é o presidente da categoria, muito obrigado. Sempre que chamar, eu vou voltar. Muito obrigado, doutor Silvio. Nós estamos também aqui acompanhados do João Magalhães, que é o nosso assessor de comunicação, e vai fazer a interlocução. Daqui, o jornalista é ele. Bem, doutor Silvio, as perguntas que nós temos para lhe fazer no contexto da carta escrita dos arquitetos, com a demanda dos arquitetos para os candidatos do Brasil, essa carta está sendo entregue para todos os candidatos o máximo possível no Brasil, despertando no candidato aquela visão de quanto o arquiteto urbanista pode contribuir com a gestão pública. Tá? Então essas 7 perguntas foram retiradas do texto da carta, que ao final o senhor irá receber, irá atestar que recebeu a carta, para o senhor analisar com calma, inserir alguns pontos que julgar necessário e procedente dentro da gestão pública da cidade de Teresina. Tá bom, eu li a carta, concordo e assino. Muito obrigado, doutor Silvio. Vamos começar com o planejamento urbano integrado. O planejamento urbano integrado é um processo estratégico que visa coordenar diferentes áreas e setores de uma cidade ou região, de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável e equilibrado. A atuação do arquiteto no planejamento, ele vai além da simples organização física do espaço. Envolve também a definição de políticas públicas e diretrizes que orientam o crescimento urbano de forma planejada e integrada. Nesse contexto, doutor Silvio, a pergunta é: como o senhor pretende estruturar a cidade a partir do planejamento territorial, com a política habitacional e a mobilidade urbana, especialmente nas periferias urbanas e assentamentos precarizados? Muito bem. Então, quando você planeja, você tem um bom resultado. Veja o planejamento do grande arquiteto do universo, né, que tudo fez. Então, de certa forma, imagina que os arquitetos se inspiraram nessa obra divina. Você, desde a pré-história, onde as pessoas eram nômades, em um determinado momento eles sentiram a necessidade de se plantar num determinado lugar. E aí, naturalmente, tem que ter regras, né, de convivência social. Isso evoluiu para os tempos atuais. Cada vez mais a tecnologia interfere ou ajuda com as ferramentas bem usadas no planejamento urbano. Teresina é uma cidade que nasceu planejada. Naturalmente, alguns fatos não eram previsíveis, como por exemplo, o tráfego, né? O deslocamento urbano propriamente dito. Mas Teresina é uma cidade plana, ela tem a vantagem de ter 2 rios, é uma cidade mesopotâmica, que causa também alguns problemas. Por exemplo, do deslocamento, né? Teresina tem pelo menos 3 obstáculos urbanos que precisam do planejamento e às vezes encarece as intervenções. O Parnaíba menos, o Rio Puti mais, e a estrada de ferro,
que vem lá do Grande Liceu até o centro. Então é preciso ter um olhar. Na nossa gestão, nós fizemos um plano diretor do sistema viário e do transporte coletivo, como base para as intervenções necessárias. Esse plano, ele não foi executado, ele foi agravado pela chegada da pandemia, destroçando praticamente o sistema de transporte coletivo, causando uma série de problemas. Um reflexo muito objetivo é o centro da cidade, né? Teresina realmente desmontou um centro que era de todos. Nós tínhamos feito a transferência de 3.000 ambulantes das ruas, do centro, das praças, para o shopping da cidade, e foi uma solução definitiva, que precisa ter agora uma outra situação em que muitos ambulantes, se estima em torno de 500, voltaram para as praças de João Luiz e Rio Branco. E é preciso ter uma solução semelhante. Então, do ponto de vista de ocupação urbana, uma legislação que precisa sempre ser atualizada. Porque não só o centro, mas a periferia. O comércio propriamente dito, e Teresina é uma cidade que se caracteriza por ser uma cidade prestadora de serviços na área da saúde, da educação, do comércio, da gastronomia. E, por essa ou aquela razão, obedecendo à lei de mercado, muitos comerciantes saíram do centro para a periferia, para o Disseu, por exemplo. É um bairro independente, tem o tamanho de uma Parnaíba, mas outros bairros você encontra no Promorá, no Parque Piauí, no Mucambinho, muita gente que antes ocupava o centro se deslocou para lá. Se estima em torno de 300 lojas que foram fechadas, centenas de empregos perdidos, agravado por um transporte coletivo ineficiente. E isso tudo precisa ser trabalhado com quem? Poder público, setor privado e, naturalmente, instituições como o CAL. Acho que os arquitetos têm como ajudar muito, porque tem um olhar técnico de soluções possíveis e, naturalmente, inteligentes. E aí eu já faço um pedido a você. Pois não. Quando prefeito, eu tive um encontro com os arquitetos, não foi com o CREA, o CAL não existia ainda, e eu fiz um pedido a eles que eu não tive a resposta, que era uma contribuição do CAL, e aí eu lhe renovo o pedido, independente de qualquer resultado de eleição, é para fazer um estudo sobre calçadas. Sim. Teresina, em qualquer lugar que você ande, seja centro, seja periferia, a calçada nunca foi preocupação do proprietário do imóvel. Então você tem material inadequado para a calçada, tem gente que coloca azulejo, como o resto de uma reforma que fez. O desnível, praticamente todo imóvel tem um nível diferente da calçada, causando acidentes. O acesso também é muito ruim. Então, assim, de uma hora para outra, como um passe de mágica, você resolve tudo? Não. Mas se a gente focar no centro de Teresina, dentro do perímetro do que se chama centro de Teresina, o CAL poderá dar uma grande contribuição e, a partir daí, se tornar uma legislação para que se conserte o que está errado e se faça o que é certo. Perfeito. Então, eu acho que é o primeiro pedido. Doutor Silva, engraçado é que essa sua manifestação ela vem de encontro com a segunda pergunta. Que a segunda pergunta a gente vai falar sobre mobilidade urbana. E as pessoas esquecem que a calçada é um meio de transporte, é uma mobilidade, claro. É ela que favorece a mobilidade ativa. Sim. Né? Então eu posso passar para a segunda pergunta, né? então. Tá. Você quer fazer? Só Pronto. ainda em relação a essa pauta do planejamento, doutor Silva, porque assim, historicamente a gente pode ver que não só o Poder Público Municipal em Teresina, mas algumas políticas públicas foram implantadas e depois de um certo tempo a gente vê que elas não foram tão eficientes. Isso. Pode citar, por exemplo, a própria proposta do Minha Casa Minha Vida, naquela época do governo federal, de fazer os conjuntos habitacionais longe dos centros da cidade. Aqui em Teresina a gente tem o exemplo do Torquato Neto, que fica a mais de 15 quilômetros do centro, né? Foi desenvolvido num determinado momento, numa política pública, e hoje se entende que esse modelo é ineficiente.
Se a gente for para o transporte, a gente tem a questão da integração, dos terminais de integração. Naquele momento foi feito um grande investimento e hoje, com certeza, ele não atendeu às expectativas da sociedade. E uma gestão do senhor, como é que o senhor poderia evitar, né, a implantação desses grandes investimentos, de determinadas políticas públicas, para que depois de implantadas a gente não viesse a perceber que foram equívocos do ponto de vista de gestão? É preciso que se faça uma gestão inteligente. Essa ideia de colocar conjuntos habitacionais distantes é um grande equívoco, porque não tem infraestrutura adequada, seja Torquato Neto, seja mais para cá o Porto Alegre, a Vila Irmã Dulce tem uma infraestrutura razoavelmente boa, melhor do que lá no Torquato. O Torquato tem um grave problema, que é a questão da galeria, que tem dinheiro, foi licitado, mas não é executado. Então, nem sempre é dinheiro. A questão, às vezes, é a gestão. A mesma coisa aqui no São Pedro, né? Então, eu vou te dar um exemplo do projeto Lagoa do Norte, que foi a maior intervenção do ponto de vista de meio ambiente feita na história de Teresina. Ele tem um olhar do ponto de vista de cuidado com o meio ambiente, de recuperação de dezenas de lagoas que existiam lá, todas poluídas, e naturalmente ela tem que ir lá de onde a gente começou até o encontro das águas. Esse projeto foi suspenso, tinha recurso financeiro, mas infelizmente a gestão não colocou como importância ou como prioridade, como nós fizemos. É verdade. Então, o exemplo da ocupação urbana do ponto de vista de habitação, que foi também a sua pergunta. Quando eu fui pessoalmente convencer as famílias da primeira lagoa. Lá moravam 327 famílias, nenhuma com banheiro, todos os dejetos colocados na lagoa. Aí você imagina a situação do ponto de vista sanitário. Sim. Então, quando nós propusemos a transferência deles para a avenida principal do São Joaquim, ali do Matadouro, onde tinha uma usina de asfalto, teve alguma resistência, mas eles iam mudar do inferno para o céu, né? Fizemos um conjunto para as 327 famílias. A casa tinha aproximadamente 46 metros de área construída, urbanizada, com pavimentação, com rede de energia elétrica e de saneamento básico. Quando nós propusemos, por ser um local central, valorizado, né, que pertencia à prefeitura, nós sugerimos que, em vez de ser só uma casa térrea, que a gente pudesse fazer um segundo pavimento. Ninguém aceitou. Por quê? Porque é da cultura. Você não aceitando, você encarece a obra final, poderia dobrar o número de moradores, e tivemos que transferir o que não foi comportado lá pelo um conjunto chamado Zilda Arnes, que é uma homenagem a uma pediatra que salvou muitas crianças aqui em Teresina, colocamos lá no Leonel Brizola. E aí sim, um equívoco. Porque aí você onera a família, porque por não ter a infraestrutura, a escola, a assistência à saúde, transporte coletivo, e aí não foi bom, não foi uma solução boa, né? Mas fizemos outras intervenções que o poder público tem capacidade de fazer. E é por isso que eu quero ser prefeito. Porque a gente conhece a cidade, sabe os seus problemas e as soluções possíveis. Então, por exemplo, a Grande Codipe, que hoje tem em torno de 80 mil habitantes, ela foi uma área de ocupação, uma fazenda que era do João Santos. Nós fizemos um acordo, foi dado o título da terra, 70 hectares de terra na época, me lembro bem desse número, para as famílias que não podiam comprar. E nas avenidas, onde tinham comércio, tinham empresas, essas foram feitas avaliações por arquitetos da Caixa Econômica Federal e, naturalmente, o dono negociou um pagamento conforme a capacidade de pagamento. Soluções pacíficas que não foi possível, por exemplo, na Vila Irmã Dulce, uma área de ocupação, onde o dono não quis fazer acordo e está lá. Ninguém tem a posse. Mas é um bairro estruturado, já ninguém vai mexer, como também na Avenida Kennedy e o Parque Universitário.
O Parque Universitário tem uma coisa muito interessante. Você da arquitetura, veja só. Aquela área também foi uma área de ocupação. Eu assinei uma lei, que nós encaminhamos para a Câmara, proibindo o poder público de fazer qualquer intervenção de melhoria em área privada invadida, que virou manobra de campanha eleitoral. Sim. Né? E eu não imagino você tomar o que é dos outros, né? Precisa respeitar. Então, naquele lugar ali foi feita uma ocupação, ela está estruturada, e nós propusemos à Universidade Federal do Piauí trocar para uma área do Polo Industrial Norte, fica lá na Grande Codipe, fazer uma permuta, né? Foi aprovado aqui, mas os engravatados de Brasília discordaram. O resultado, a universidade perdeu o terreno e a prefeitura ficou com o dela. Então, assim, a cada problema, uma solução. E os moradores sem o instrumento da regularização fundiária, que é o que pode fazer com que ele melhore a sua habitação. E eles não vão né? ter nunca. Não vai ter. Candidato, vamos falar agora sobre transporte público. Né? O transporte público é um componente essencial na organização e funcionamento das cidades modernas. Um sistema de transporte público eficiente contribui para a qualidade de vida urbana, permitindo que as pessoas se desloquem de forma rápida e segura. Né? Os arquitetos, além de projetar espaços como estações e terminais, ele também planeja redes de transportes, redes integradas de transportes, considerando densidade populacional, distribuição de serviços, áreas de lazer, né? Atendendo o anseio de cidades mais conectadas e acessíveis, né? Incluindo aí outros modais, né? O arquiteto geralmente ele pensa também em outros modais, que é como o senhor citou as calçadas, e a gente enxerga enquanto arquiteto calçada como um elemento importantíssimo da mobilidade urbana. Geralmente esquecido. Geralmente esquecida, e eu me comprometo de levar essa pauta que o senhor trouxe aqui para os arquitetos para a gente discutir e apoiar. Porque naturalmente vai ajudar no estabelecimento de uma legislação. Sim. Que a cidade reclama e não tem. Nós já temos um trabalho com a lei de calçadas, mas a gente pode melhorar e avançar muito. Sim. Podemos avançar muito. Então, sobre esse tema, a pergunta é: que medidas o senhor pretende tomar de forma a dispor a população de Teresina de um transporte público confortável, seguro, que conecte a cidade, que tenha confiabilidade de horário e percurso? Não existe uma solução simples para um problema complexo. Não existe. Então, Teresina tem alguns costumes que já estão bem estabelecidos e que não devem ser mudados. Por exemplo, a tarifa social. Então, você pode andar por qualquer distância, de qualquer origem ao seu destino, pagando o mesmo valor. Você pode vir ao centro, saindo do Jockey, ou da Vila Irmandúcia, é o mesmo valor. Esse é um primeiro ponto que eu acho que deve ser mantido. Porque, supostamente, quem mora distante tem um poder aquisitivo menor. Segundo, a gratuidade, que em véspera de eleição aparece os milagreiros dizendo para fazer isso ou aquilo, com uma tarifa zero, que não existe em nenhuma cidade do porte de Teresina, porque teria que ter subsídio, e a prefeitura não tem dinheiro para fazer esse subsídio. Então, tem alguma cidade? Tem. Cidades menores, de 10, 15, 20 mil habitantes, podem. Dá para fazer. Mais de 900 mil habitantes como Teresina, não. Tem outras prioridades para serem resolvidas que não foram ainda. O transporte coletivo, propriamente dito, está incluído nesse plano diretor do transporte coletivo e sistema viário. Ele foi feito durante 2 anos pelo Santana, que é um técnico de tráfego urbano, que ajudou a fazer Brasília, Curitiba, que é tido como o melhor sistema de transporte urbano, Rio de Janeiro. E ele ganhou a licitação, veio para cá, fez, mas ele precisa ser atualizado. Né? Por quê? Porque as características de necessidades são outras. Né? Teresina, também poucos sabem, já existe uma gratuidade de 20% aproximadamente. De cada 100 pessoas que usam o transporte coletivo, 20 não pagam. Quem? Os idosos, deficientes, policiais militares, policiais civis. Isso dá um percentual de 20%. Ora, isso onera o valor da passagem final. Mas eu acho que tem que ser discutido. Né? Não é o fato de você ser idoso, ter uma idade
Mas se você tem poder aquisitivo, por que andar de graça para os outros pagarem? Sim. Então é preciso ter o bom senso de não estar usando isso politicamente ou por amizade essa ou aquela. Não. Que seja feito o justo, seja feito o correto. Isso aí pode ser feito. Repensar o sistema coletivo como um todo, só ônibus ele não é suficiente para resolver um problema. Para mim, o sistema de transporte mais confortável, o mais adequado para uma cidade como Teresina, que é uma cidade plana, é o VLT. Né? O VLT, sim, não esse trem que chamam de metrô aqui em Teresina, né? Mas presta um serviço bom à região do Grande Liceu. Mas se você juntar o VLT, o ônibus, eu não digo metrô, porque o metrô já é um instrumento caro, e Teresina não poderá sobreviver sem ele. Até porque o investimento é muito grande. Mas se você juntar o VLT, o ônibus, do jeito que ele foi desenhado, ele precisa só ser adequado, né? Mas foi depredado, né? Diferente, por exemplo, Curitiba. Curitiba a pessoa não rasga nem uma folha do catálogo de telefone. Aqui quebram as vidraças, levam o aparelho de ar-condicionado, enfim. Então você tem que, um dia, nós vamos chegar a ter um VLT, um ônibus em quantidade suficiente para transporte da população que não pode comprar uma moto ou um carro, colocar dentro, como capilaridade dentro do próprio bairro, que você coloque vans e micro-ônibus, porque os conjuntos habitacionais que foram feitos em Teresina, o próprio Disseu, o Mucambinho, Promorá, se você olhar a largura da rua, ela não permite um tráfego em duas vias. Ou você faz sistemas de binários, ou você não vai conseguir. A pessoa, muitas vezes, conseguiu comprar o segundo carro, não tem lugar para colocar, deixa estacionado na calçada. Então, assim, é um sistema que tem que ser reestudado, atualizado, mas não é difícil de fazer. Não é difícil. Não. E nós, arquitetos, nós defendemos muito que seja reduzido o máximo possível a quantidade de carros privados, né? Que as pessoas tenham um transporte, e como o senhor está dizendo, se você cria uma capilaridade nos bairros, né? Você vai jogar aquele transporte de massa para mais gente. Exatamente. E vai evitar que você tenha que ter dois carros numa família, não tem necessidade. Sim, que tenha três, quatro, que bom. Mas você reduz a poluição. E reduz a quantidade de carros no centro. Você não vai ter estacionamento suficiente, estacionar na rua. Tem que repensar essa história de estacionamento. Por exemplo, quantos imóveis estão hoje fechados, abandonados? Por que não fazer estacionamentos? Né? Então tem uma série de questões que tem que ser... Hoje tem interrogação, mas tem resposta inteligente. Sim. Por exemplo, vi hoje uma notícia que o governo de São Paulo está comprando 5.600 imóveis no centro, ali na Cracolândia, para poder mais um esforço de você revitalizar uma região importante de São Paulo. Por que não fazer isso aqui em Teresina? Quando os imóveis praticamente não têm valor nenhum, né? Por que não reduzir ou até extinguir durante um determinado período a cobrança do IPTU? Né? Dentro dessa visão, nós temos ferramentas hoje que permitem, por exemplo, você emitir um alvará de construção em até 72 horas. A prefeitura não tem nada que se meter para dentro da construção. Isso é problema do arquiteto, de quem faz e de quem compra. A prefeitura tem que fazer a fiscalização e exigir os recursos, seja para a rua, seja nas laterais. E, naturalmente, obedecer um checklist autodeclaratório. Correto. Né? Então, não tem que se meter... O profissional já assina um registro de responsabilidade técnica, ele é responsável técnico por aquele projeto. A responsabilidade técnica de projeto, acho que é limitado. Você projeta para o futuro, né? Mas é uma questão de lei de mercado. Eu vou lhe contratar para fazer a minha casa... Para que terceiro conferir o que eu estou fazendo? Eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou projetando. Eu fiz um prédiozinho, eu demorei 8 meses para conseguir o alvará de construção. Quem foi que fez a planta? Um arquiteto, Messias Carneiro, que participou da legislação de ocupação urbana. E a prefeitura se metendo onde não devia. Doutor Silvio, vamos falar sobre regularização fundiária e habitação. A regularização fundiária e habitação são temas fundamentais para o desenvolvimento urbano justo e sustentável, especialmente em contextos onde a desigualdade social é acentuada.
Paralelo à regularização fundiária, nós enquanto arquitetos, nós levantamos a bandeira da ATIS, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. A Lei 11.888, de 2008, ela garante pelo poder público que famílias de uma certa faixa financeira abaixo, ela tenha uma assistência técnica para melhoria habitacional. Isso envolve disciplinas como arquitetura, como direito para regularização fundiária, arquitetura para projetos, serviço social para o mapeamento dessas famílias e a engenharia para os projetos de edificação. Então, nesse contexto, nós acreditamos que, quando o poder público investe em projetos, né, o valor investido na efetivação, na execução daquilo, ele será muito mais econômico, né? No ponto de vista de desperdício, no ponto de vista de um planejamento de resultado. Então, nós, enquanto arquitetos, nós sempre estamos batalhando, porque, além de tudo, a assistência técnica ela é gratuita para quem recebe, mas para quem presta o serviço, existe a remuneração de mercado para aqueles profissionais. Então, abriria um leque muito grande de possibilidades para arquitetos, para engenheiros, advogados, assistentes sociais, trabalhar nessa área, envolvendo inclusive o poder privado, né, as empresas investindo nessa lei, né, que é a Lei 11.888, em que a gente vê pouca movimentação sobre ela, principalmente vinda do poder público. O CAU, o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, destina 2% do nosso orçamento para investir em ações de ATIS, né? Então, a gente queria que esse exemplo fosse expandido, né, de forma a melhorar realmente a habitação, né? A gente, às vezes, abrir uma simples janela num quarto já melhora a saúde do habitante da casa e o arquiteto tem essa sensibilidade de chegar nessa residência, melhorar a acessibilidade, trazer luz, trazer tudo para dentro, né? Então, nesse contexto, de que forma o senhor pretende implementar políticas públicas de regularização fundiária, de requalificação de áreas urbanas informais e sobre assistência técnica gratuita para habitação de interesse social? Se estima que Teresina tem um déficit habitacional em torno de 35 mil a 40 mil moradias, né? Tá em torno disso aí. No meu tempo, na gestão que eu fiz na prefeitura, nós conseguimos construir 14 mil casas e reformar 2 mil. A gente contemplou aí aproximadamente metade da necessidade. Eu acho que ela cresceu um pouco mais, porque não se fez mais essa quantidade de casas depois da nossa passagem lá. E, naturalmente, é um olhar que tem que ser feito e refinado. Solução tem, sempre tem. Você citou a história da janela, né, que além da luminosidade, você tem a ventilação. Então, uma família que não tem moradia própria, que mora de forma insalubre e que não é alfabetizada, a taxa de mortalidade infantil é maior. Sim. O maior indicador de saúde pública é a taxa de mortalidade. Então, se você tem essas duas coisas, você melhora a sobrevida de quem vive lá, e se não tem, a taxa é maior, né? A mortalidade infantil claramente ela cresce nessa faixa de população do ponto de vista social e econômico. Então, existem 3 gargalos principais do ponto de vista de você rapidamente ter solução para esse problema da moradia. Primeiro, a burocracia da própria prefeitura, que eu já disse que a gente acaba com ela, né? Rapidamente é possível fazer. Segundo, os cartórios, né? Não sei o que é pior, se é a prefeitura ou o cartório. Mas houve uma renovação dos tabeliães, né? Conseguiram, depois de muitos anos, assumir os cartórios. Tem uma concorrência muito forte e facilitou, agilizou a liberação da documentação dos cartórios. E tem um outro, não menos importante, que é o Corpo de Bombeiros. Sim. É necessário que ele continue dando seu aval, mas é um quadro muito pequeno para o tamanho da demanda da cidade. Uma vez eu perguntei ao dono de uma construtora
que tempo entre o pensar e o fazer um investimento ou incorporação de um prédio de apartamento? Ele disse que, em média, são 2 anos. Ora, em 2 anos, você muda o mercado, você muda o interesse do meu apartamento que eu desejo comprar. Então, assim, é preciso repensar essas coisas do ponto de vista inteligente, né? Porque se você demora a conceder um alvará, você contribui para o desemprego, você deixa de arrecadar. Então, é o tipo de serviço burro, não cumprido, onde todos perdem. O investimento que vem de fora também fica parado. Sim. Doutor Silvio, falando de regularização, de território, querendo ou não, Teresina tem uma característica que é a questão dos vazios urbanos, né? Quando você passa ali da ponte do Porto Velho até chegar às casas da Santa Maria da Codipe, você agora tem a invasão, mas você ainda tem de um lado vários quilômetros de área rural praticamente dentro da zona urbana. Quando a gente vai para a Zona Sul, a gente vê outra característica que, além dessa área rural, a gente já tem os terrenos de vários hectares murados ali, também sem nenhuma ocupação, enfim. Como é que o senhor pretende pensar, como é que o senhor avalia essa situação e pretende pensar, de certa forma, uma política para que se combata, né, essa questão, porque aí entra também a questão da especulação imobiliária, enfim, para a gente combater esses vazios urbanos, e como é que o senhor avalia as consequências desses vazios dentro da cidade? É verdade. São 2 situações diferentes. No caso da Codipe, ali era uma fazenda de um empresário pernambucano, que nós resolvemos a questão da ocupação urbana na área segura. Aquela área desocupada, ela é alagável, dependendo do período e da intensidade das chuvas. Do lado direito, quem vai, do lado esquerdo, sempre, mesmo chovendo pouco, ali vai ser alagado. Está sendo ocupado exatamente no período eleitoral, onde alguns candidatos estão enganando as pessoas para ocupar uma área de risco. Ali vai ser alagado, vai criar um problema grande. Saúde pública. Entendeu? Então, é de uma total irresponsabilidade. Até porque naquela área mais abaixo, ali um pouco mais depois do Pesqueirinho, ali tem uma ponte projetada já dentro desse estudo do plano diretor do sistema viário, né? Que é importante fazer, tem o dinheiro, inclusive. Olha só, tem o dinheiro e não faz, pelo amor de Deus. Né? Questão de quê? De gestão. Né? No caso da região sul, que é onde a cidade também cresce, existem muitas áreas desocupadas, mas se deve principalmente à especulação imobiliária, o que é um prejuízo grande, encarece os serviços públicos, por exemplo, uma ambulância do SAMU, a limpeza pública. Então, encarece o preço da cidade. Mas, infelizmente, é a propriedade privada. E nós vivemos num país capitalista. Eu não posso desapropriar, como o governo do estado começou a fazer agora em alguns prédios do centro, desapropriando o que não pertence a ele. Isso é uma insanidade. Não pode acontecer isso. Doutor Silvio, também quando a gente pensa, a gente imagina Zona Norte e Zona Sul, a gente esquece a Zona Sudeste e a Zona Leste, que está com a expansão provocando com que a cidade cresça ali para a BR-343 no sentido de Altos, de uma forma muito rápida. Eu acho que a resposta disso pode ser um investimento maior para uma área mais privilegiada, em detrimento de outras, porque a exigência vai terminar sendo: eu quero a minha água, eu quero botar meu condomínio mais próximo de Altos, e a prefeitura vai ter que levar água, transporte, tudo para lá. Passa pela aprovação da prefeitura. Pois é, tem que ver isso. Na região citada, aqui na BR, no sentido de Altos, já é uma região diferente, de privilegiados, né? Uma população de maior poder aquisitivo, numa área maior, como, por exemplo, fazer aquela galeria que serve a um conjunto, eu não sei qual é, bem ali no Morro do Uruguai. Sim, abaixo da ladeira do Uruguai. Né? Mas quem é que mora lá? O candidato a vice-prefeito, deputados, ministro, o Hélio Dias mora lá. Conselheiro do Tribunal de Contas, a Flora Isabel. Pessoas de poder aquisitivo, são vitoriosos, melhoraram muito o nível, o padrão de vida, mas gastou 28 milhões de recursos públicos fazendo uma galeria para poucos, né? Por quê? Porque aquela água vem lá do Dom Avelar. E criava problema? Sim. Mas não é questão do poder público. O dinheiro do poder público que eu fiz foi resolver o problema bem aqui na Primavera, que era o primeiro lugar a ser alagado.
era ali. E nós resolvemos com as comportas que nós fizemos no Rio Poti. Lá no Mucambinho, mais na frente, onde você, todo ano de chuva, você tirava 700 famílias, porque quando o rio subia, ficava no nível acima das casas e você não tinha como mudar 700 famílias já morando há muito tempo lá. Fizemos a mesma coisa, compramos bombas alemãs, inclusive, fizemos um sistema de comportas, um piscinão, e foi uma solução diferente. Então, para cada problema, uma solução. Dentro daquilo que você pode fazer. Tá. Em relação mais ou menos a esse tema, presidente, bem rapidinho, também o candidato, é porque a gente tem, de fato, se a gente pegar o extremo sul, o Eduardo Costa, ao extremo norte, a região da Santa Maria da Cogipe, você tem quase mais de 30 quilômetros, certamente. Agora também expansão no sentido ali da Zona Leste, no sentido de Altos. E a gente tem uma população que não é nem 1 milhão de habitantes, né? A gente tem uma área urbana muito grande para uma população que é muito menor do que Recife, Fortaleza, que possuem áreas bem mais concentradas do que Teresina. É verdade. Como é que o senhor pensa uma política no sentido de tentar combater, certamente quem já está morando em um local não vai poder ser expulso de lá, mas como é que a prefeitura poderia tentar adensar mais essa cidade para que a gente não tivesse essa característica da horizontalidade, né? De uma cidade de 40 quilômetros de um extremo para o outro e uma população que não chega a 1 milhão de habitantes ainda. Nós devemos a verticalização de Teresina ao governo Monsanto, quando ele criou o Sanear, um negócio parecido, né, que Teresina não tinha. Então foi ele que permitiu verticalizar, principalmente na Zona Leste. Hoje, existem muitas pessoas se mudando para Timon, onde o terreno, a área ocupada é mais barato. A construção sai mais barata. Mais próxima do centro de Teresina? Que basta atravessar. Quem mora lá na Zona Leste, no extremo leste, a 14, 15 quilômetros do centro. É a questão da seleção natural. Você se adapta conforme a sua necessidade e poder de adaptação. Então, são problemas diferentes, problemas parecidos com soluções diferentes. Né? Essa história da gente conseguir fazer um conjunto habitacional onde se você aceita ter um pavimento a mais, você baixaria muito o preço final da construção. Deixa eu te contar uma história. Quando a então ministra Dilma Rousseff estava sendo preparada para ser candidata a presidente da República, foi criado o PAC, lembra? Programa de Aceleração do Crescimento. E ela chamou os governadores, prefeitos de capitais das cidades maiores, para saber quais eram os problemas que existiam e como é que podia o PAC intervir. Ela tinha preocupação na questão de meio ambiente, de saneamento básico e habitação. Então, a gente estava com o projeto pronto para fazer o Lagoa do Norte. Ela chegou ali, ela era muito direta, dizendo que não acreditava que aquele projeto tinha sido feito por nós. Aí o Padilha, que era secretário dela, disse, não, eu conheço o pessoal do Piauí. É verdade, foi eles que fizeram. Ela pegou, folheou, disse, essa primeira etapa aqui, essa contrapartida, quanto é? Eu disse, 20 milhões. Esse Padilha pode colocar e dê a fundo perdido para Teresina. Assim, não tapa. Né? Então, a primeira etapa do Lagoa do Norte, que era a contrapartida da prefeitura, o PAC deu a fundo perdido. O então governador Wellington Dias não levou nada, mas ele pediu autorização para tomar um empréstimo do BNDES e ela autorizou empréstimo para nós pagarmos 126 milhões de reais. Foi autorizado. E depois vendeu a Gespisa Teresina, não incluindo a zona rural, incluiu e vendeu por 180 milhões. Ele tinha tomado um empréstimo 126, tem toda uma rede de esgoto, que naquela época em torno de 15%, e deu para uma empresa privada, praticamente, né? Que é a cereja do bolo. A primeira coisa que ela fez, ela aumentou a tarifa da água, de forma crescente foi chegando o preço do esgoto, que hoje é 100% da água, me parece que isso é ilegal, né? A gente vai verificar, e causa um mal enorme à cidade. Na expansão da rede de esgoto, ela esburaca o asfalto, às vezes feito recentemente, e ela não preenche o que ele cavou de forma correta, causando inclusive um acidente
e sujando a cidade. Principalmente para quem anda de moto, porque cria um obstáculo e as pessoas sim, caem muito. Essa é uma coisa que vai ter que ser resolvida. Perfeito. Candidato, vamos falar sobre infraestrutura verde e sustentabilidade, né? A infraestrutura verde é um conceito que integra a natureza ao planejamento urbano, utilizando elementos naturais para melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a sustentabilidade, né? A sustentabilidade no contexto urbano, ele vai além da simples preservação ambiental. Envolve o desenvolvimento de cidades que atendam às necessidades atuais sem comprometer gerações futuras, né? Com relação a esse assunto de infraestrutura verde e sustentabilidade, quais são suas propostas para valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano, fomentando a implementação de infraestrutura verde urbana, com espaços públicos inclusivos e saudáveis? Teresina é conhecida como Cidade Verde, né? Então tem algumas histórias interessantes. Desculpa. Lá atrás, quando se começou a fazer, plantar árvores, se tinha um cuidado de plantar uma árvore e fazia um chiqueiro com 3 estacas com arame farpado. Acho que por ser proibido, a pessoa quebrava a cerca e a árvore. Aí ficou bom, como é que a gente faz? Você pode experimentar deixar só a árvore, sem proteção. Aí ninguém mais quebrou, porque não era mais proibido. Então pensei em compreender a mente humana. Questão de arborização. Eu fui à China tentar compreender aquilo lá e aprendi a transplantar a árvore. Você tem que trabalhar de forma artesanal, porque não precisa de instrumento nenhum, ferramenta nenhum. Imobilizar as raízes em 3 pontos de equilíbrio. Você sabe que Sim. 3 pontos de apoio é o que lhe permite ter equilíbrio, não é isso? Sim. A física ensina isso, né? E tem um pulo lugar, que é assim, por que você mudava uma planta grande de um lugar para outro e ela morria? É porque ela tem que ter a mesma posição em relação ao solo. Então, você, quando vai transplantar uma árvore, 6, 8 anos de idade, você faz uma marca com a faca e mantém no lugar de destino a mesma relação com o solo. Sobrevive mais de 90% das árvores, com um certo cuidado, que a gente não sabia, né? E a gente não sabe tudo, graças a Deus ninguém sabe tudo. Então, nós plantamos, transplantamos, tinham 2 canteiros de geração de plantas em Teresina, de mudas, um aqui na primavera que fechou, e tem um do lugar mais bonito de Teresina, que provavelmente a gente vai derrubar aquele muro, que é o zoobotânico ali no Mucambinho. É Embrapa, né? Não, da prefeitura. Não, é um parque mesmo da prefeitura. da prefeitura. Duque de Só que Caxias ninguém com a... sabe. É desconhecido. Está bem iluminado e tal, Freitas mas Neto. ninguém sabe. Então, a cidade é para ser usufruída. É a mesma coisa você fazer uma casa e proibir das crianças não usarem a sala. Não tem essas coisas? Tem. Né? Não, a casa é para ser usada funcionalmente em todos os lugares. Então, nós plantamos, transplantamos e fizemos uma coisa muito delicada. Toda criança que nascia nas 3 maternidades, nas 4 maternidades da prefeitura, eu fiz 3 maternidades. Todas elas ganhavam 3 árvores frutíferas. Uma para a criança que chegava, uma para a mãe e outra para o pai. Não é decente uma coisa dessa? Custa quanto? Muito pouco. Então, nós plantamos, transplantamos e doamos 362 mil árvores em Teresina. Um grupo que só fazia isso. E aí você compara o Nova York, a capital do mundo. Eles fizeram uma festa lá porque conseguiram plantar 50 mil árvores. Nós fizemos 362 mil árvores. E como eu nunca disse nada, nem o presidente do CAL sabia que eu tinha feito. Você sabia disso? Eu tenho boas recordações e agradeço o senhor toda vez que eu passo na Nossa Senhora de Fátima. Sim. Que a gente tem uma área que parece um oásis, né? Eu acompanhei toda essa plantação na época, tinha um tecido ao redor do tronco para manter a umidade. É porque ela, rapidamente, Então, como é que faz? Quem quiser, eu posso ensinar, em 10 minutos eu ensino como é que transplanta. Você tira com o maior
possível quantidade de raiz, transporta em sacada, põe no lugar que já está com um buraco feito, não precisa de adubo, não precisa de nada. Você leva, é uma árvore nativa, e leva para um lugar de destino. Você faz com bambu, geralmente, é o mais simples, 3 pontos de apoio, enrola com a estopa, porque ela é biodegradável, e ali é para sustentar a umidade durante mais tempo quando a gente aguava. Simples, né? Isso me chamava a atenção. Lógico, né? Isso me chamava a atenção. E hoje em dia ainda me chama a atenção a arborização daquela avenida, e eu fico me perguntando por que não a cidade inteira? Né? Por que não trabalhar as calçadas? Desfizeram o grupo. Porque as calçadas terem o lado da fiação e o lado da vegetação, como era antigamente. Hoje em dia as calçadas estão ocupadas os dois lados com a fiação. Isso. Né? Então, assim, sempre teve, o começo de Teresina, o planejamento era uma calçada com a vegetação, a outra com a fiação. Isso. Não é mais. Isso. E nem a árvore sim, de Teresina, o caneleiro, dá para plantar, porque é uma árvore de médio porte, mas chega na fiação. Né? Aqui em Teresina, eu tenho 2 avenidas como as mais bonitas. Uma Avenida Maranhão, ali depois do iate, no sentido Encontro das Águas, por causa das mangueiras. Sim. Né? E uma outra avenida que nós fizemos, que sai ali da Ponte João Ferraz, no sentido do Mercado do Peixe. Ali ele é todo plantado de ipê amarelo. Todos foram transplantados. E o ipê está florando agora. Florando. Né? Então você passa aí uma semana, 10 dias, olhando para uma vista magnífica. Presidente, só para a gente ir controlando o tempo, a gente chegou nos 45 minutos, tá? Mas aí eu queria pontuar... Posso ir embora, se você quiser. Não, é só para o presidente controlar o tempo. Agora, só em relação ainda à questão da infraestrutura verde, a gente lembra que assim, a gente sempre comenta que como a eleição é no período seco, a gente esquece dos pontos de alagamento que a cidade enfrenta no início do ano. E aí a gente tem um problema histórico da questão da drenagem urbana, que é um setor que precisa de muito investimento, porque qualquer obra nesse setor é muito dinheiro, e tem também a questão de que esses problemas são causados porque ao longo da história, né, inclusive tem arquiteta, a gente pode até citar, a Tiziane Pessoa, que tem um estudo espetacular sobre o assunto, né, que é uma causa exatamente das construções que foram feitas ao longo do tempo, sem respeitar ali o caminho das águas. E aí, só para queria que o senhor pontuasse essa questão da drenagem urbana, como é que a gente poderia enfrentar esse problema, levando em consideração esse desafio que precisa de muito dinheiro, realmente, de muito investimento, e também como fazer que daqui para frente se respeite o caminho das águas da cidade. Você faz tanta pergunta boa e lembra as coisas que a gente já tinha esquecido. Teresina, como eu disse, é uma cidade mesopotâmica e naturalmente a água vai pelo caminho do menor esforço. Né? Por exemplo, aquela água que vem lá do Dom Avelar, que desce ali pelo Frango de Ouro, ele vem até essa ladeira do Uruguai ali embaixo. Isso, que foi resolvido. Nós tínhamos alguns pontos críticos em Teresina. Se você lembrar do tempo de chuva, e as milhares de famílias que eram desabrigadas e levadas para a escola, para a igreja, isso praticamente deixou de existir. Por quê? Porque o Rio Parnaíba ele já não é mais tanto ameaça para Teresina. Né? Quem prejudica a cidade é o Rio Puti. Por que prejudica? Porque não existe nenhuma contenção das águas do Puti. Existem 6, 7 barragens no Ceará, onde ele nasce, mas no Puti nenhuma. Prometeram fazer aquela em Castelo e não fizeram. Então, a única salvação nossa é porque a gente deixava uma pessoa observando a elevação da água do Puti, do nível do Puti, lá na Prata. Então, quando a pessoa está subindo e ficava monitorando. Então, a gente tomava providência aqui. Demorava em torno de 4, 6 horas para a água chegar aqui, o aumento do nível, e você naturalmente desocupava as famílias de risco. Mas, como eu disse, pequenas intervenções nós resolvemos. Por exemplo, São João, lá nunca mais vai ter alagamento, no bairro São João. Aqui na Palmeirinha, nunca mais vai ter, na primavera, que era o primeiro lugar a ser alagado. Sim. Lá no Mucambinho, nunca mais vai ter desabrigado 700 famílias que a gente obrigava a tirar. Então, aquilo que está ao alcance do município foi feito. Obras grandes, como a galeria lá do Torquato Neto e do São Pedro, não. Porque isso também é obrigação do Poder Público Federal. Tem dinheiro,
foi licitado. Por que é que não começa a fazer a obra? No período de seca, vai esperar começar no tempo de chuva? Então, e tem umas curiosidades importantes. Quando a gente fez a ponte estaiada, a gente descobriu que o Rio Poti é um rio considerado de segurança nacional. E que a Lavra do Ouro tem uma empresa no Rio de Janeiro que detém a Lavra do Ouro no Rio Poti. Você já viu um negócio desse? Você sabia disso? Não, não sabia disso. Pois é. E para a gente conseguir a areia para fazer os acessos das cabeceiras da ponte, a gente teve que pedir uma autorização a essa empresa no Rio de Janeiro, que deu, ela não tem importância nenhuma, mas ela detém o poder da Lavra do Ouro no Rio Poti. Engraçado é que a gente tem que levar em consideração que Teresina, o centro de Teresina, foi quase todo construído retirando a areia do Rio Poti. Mas naquele tempo não tinha não, tô dizendo assim, uma não empresa tinha isso. dona do ouro. O Rio Poti abasteceu a cidade inteira de areia, é isso que eu quero dizer. E hoje nem peixe tem. Sabe por quê? Porque não tem saneamento básico. O esgoto é colocado dentro da água. Por que que existem essas aguapés? A natureza se defende. Veja, é até bonito você ver, mas acaba com os peixes. É bonito, mas é nefasto, é nocivo. Doutor Silvio, vamos falar sobre participação popular na gestão urbana. A participação popular na gestão urbana é um princípio essencial para a construção de cidades mais democráticas, inclusivas e sustentáveis. Esse conceito de participação popular, às vezes a gente foca muito no escutar o que a população deseja, mas a gente esquece um pouco de observar. Em certos países, como no Japão, por exemplo, quando eles querem criar uma praça, eles deixam o espaço vazio e deixam lá durante um ano. Por onde as pessoas vão caminhando, é ali que eles vão fazer o traçado do caminho das pessoas na cidade. Ou seja, a gente tem que observar às vezes, e a arquitetura sempre faz isso, e o urbanismo, é observar as pessoas, não só a participação popular, Às vezes manter aquelas tradições, aquela coisa, é um tipo de escuta popular na gestão urbana. O senhor planeja ampliar os mecanismos de participação popular e também ampliar a participação dos segmentos técnicos nas discussões e decisões sobre políticas públicas de planejamento urbano na nossa cidade? Conta uma história, não sei se é verdade, que uma vez foi uma equipe de engenheiros para poder traçar eles iam fazer uma estrada, E chegaram lá num determinado lugar, começaram a conversar com um caboclo, acostumado a prever a chuva, com o João de Barro, enfim. E ele ficou escutando, o sujeito falando, teodolito, cheio de equipamento e tal. Aí terminou e disse: vocês são mesmo que engenheiro. E vocês fazem o quê? Senão a gente faz estrada. Vocês querem fazer estrada? Disse: não, basta você soltar meu jumento, deixar ele ir naquele rumo, que ele vai pelo caminho mais fácil. E aí vocês vão e fazem a estrada pelo caminho que ele for. Uma sabedoria, se é correta ou não, naturalmente nem sempre é adequada, porque tem Bom, o orçamento, o dinheiro, ele é limitado. Então você tem que eleger prioridades. Qual é a prioridade? Saúde, educação, limpeza urbana, enfim. Isso aqui é obrigação de prefeitura, de município, para você dar à população aquilo que ela espera e paga, nada de graça. Agora, o planejamento daquilo, do passo seguinte ou do passo a mais que você deve dar, você tem que saber ouvir a população, A gente tinha a agenda 2020, foi feita em 2010, se eu não me engano, foi feita na época do Firmino, isso virou tradição. E eu acho que é um modo decente de você escutar a população, porque muitas vezes você acha que deve fazer isso e a população diz: não, mas eu quero aquilo. Então, ela, de acordo com a sua cultura, com a sua necessidade, ou seja lá o que for, faz. E muda o assunto e, naturalmente, o dinheiro vai ter um resultado melhor. Por quê? Porque você tem que trabalhar para os outros. Essa é a história de você não ser arrogante, de querer achar que tudo que você pensa é o que deve prevalecer. Não. Aprenda a escutar. Tem um exemplo de um arquiteto chileno que ele ganhou o prêmio Pritzker, o prêmio máximo da arquitetura mundial. Ele foi chamado para refazer áreas degradadas do terremoto lá do Chile, na cidade de Arica.
Então ele construiu um modelo de casa que o poder público entregou só a metade da casa construída, chamava One Half House. Então a metade da casa estava construída e a metade Destruído. não, estava feita o espaço livre para você fazer da sua forma. Então ele escutou e ele aprendeu, né, provavelmente também porque as suas raízes são chilenas, que o chileno gosta de fazer autoconstrução. Ele mesmo gosta de reformar sua casinha e tudo mais. Costume, né? Eles costumam guardar, inclusive, sacos de cimento em casa. Então, com essa medida da metade da casa, ele deu habitação para emergencial para todo mundo e fomentou a economia local, porque todo mundo foi comprar cimento, foi comprar tijolo e terminar a sua casa de acordo com o seu modelo. Original, né? De um jeito original. Então, isso é ver, né? O arquiteto urbanista, às vezes, tem aquela visão holística de incluir a sabedoria para fomentar, inclusive, a economia local. Exatamente. Essas são modelos de escuta que nós, enquanto arquitetos, a gente é treinado para estar detectando. Mas deixa eu te dizer, eu acho que não é assim, propriedade só do arquiteto. Não, deve ser não, de todos. de todos. Né? Até sem ter nível superior. Sim. Domingo passado, a gente vinha ali da Zona Norte, da Zona Sul, e a gente estava com tempo, e tinham três moradores de rua numa pracinha. Eles estavam para ir embora conversar com eles. Um era analfabeto, o Francisco, o Johnny veio lá de uma cidade ali perto de Parnaíba, do Maranhão. Araiosa, não. Não. Tutóia? Tutóia. E um outro, um mais assim atirado, todos dependendo do crack, todos usam crack. O outro, Ângelo, ele já tinha sido puxado 7 anos de cadeia, disse que nunca mais quer voltar para lá, cheio de cicatrizes, foi tentativa de assassinato, enfim. Aí ele fala, despojados, né? Ele não tem absolutamente nada, só tem a roupa do corpo, não tem outra para trocar, mas ele só, deixa eu lhe dizer, assim, geladeira, não tem não tem nada. Mas tem água bem na torneira da praça. O senhor está vendo esse vento, essa brisa que vem? Ela é de graça, é Deus que dá para a gente não paga nem um centavo por ela para a Equatorial. E a sombra? Um manguezal. A sombra da mangueira é muito boa. Então, eu tenho uma coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Sabe o que é? Liberdade. Aí você fica olhando, isso não é sabedoria? Né? E nós somos felizes aqui, não está reclamando de nada. Nas piores experiências tem uma mensagem Não é? de alento. Doutor Silvio, vamos falar sobre desigualdades sociais e inclusão social. Acho que o senhor já deu um start comentando esse assunto aí. Né? O combate às desigualdades e a inclusão social são desafios centrais para o desenvolvimento urbano sustentável e justo. Em muitas cidades, a segregação espacial e a falta de acesso a serviços essenciais exacerbam essas desigualdades sociais. Os arquitetos, ao desenvolver projetos de habitação social, espaços públicos acessíveis, sistemas de transporte públicos inclusivos, esses profissionais contribuem para a criação de cidades mais justas e integradas, estudando os diversos setores da sociedade. A pergunta é: quais ações o senhor propõe para combater o racismo, misoginia, xenofobia, homotransfobia, favorecendo a inclusão de pessoas pretas, mulheres, migrantes, indígenas, comunidade LGBTQIA+, para a apropriação desses espaços públicos urbanos? Veja só, se você olhar a história, você trazendo lá do absolutismo, onde existiam os privilegiados, que tudo podiam, e a ineficiência da gestão fazia com que eles aumentassem os impostos, e foi aumentando até que sufocou principalmente a população da zona rural, que mesmo não tendo colheita, era obrigada a pagar o imposto. Isso explodiu, deu na queda da Bastilha, e aí nasceu o iluminismo, né? Com as características do capitalismo e tal, que depois caiu no mesmo erro de privilegiar poucos em detrimento da maioria. A história ensina isso. Então, nenhum país, nenhum regime político se descobriu até agora
para poder promover o que chama o welfare state, quer dizer, o estado de bem-estar social de sua população. Não tem, né? O socialismo prometeu, não fez, o comunismo prometeu, não fez. Com todos os defeitos, a democracia ainda é o melhor regime em qualquer lugar do mundo. Esse negócio de conceito de direita e esquerda, acho que isso é besteira. O que é esquerda é o que é bom, direita é o que é ruim, não sei. Não, eu acho que qualquer coisa, qualquer ação que promova o bem-estar social é bom. Não interessa se é de centro, direita, não interessa. Carimbar, isso é bobagem. Então, se você pegar a nossa história, existe discriminação? Existe. Existe preconceito? Existe. Eu acho que existe, às vezes, uma utilização política exagerada sem apresentar a solução. Se você estudar lá a origem, lá na frente, na África, que onde nós surgimos, por que até hoje os países mais difíceis, mais miseráveis, com mais dificuldade, estão lá? A história ensina. Então veja, qual foi o país que mais demorou a fazer a libertação dos escravos? Foi o Brasil. Por quê? Porque os traficantes de negros, né, era quem sustentava o palácio do rei. Então não tinha interesse nenhum de ter essa liberdade. Em primeiro lugar, né? O poder político e econômico se contrapôs, o poder dos fazendeiros, das casas, das senzalas, se levantaram. Por quê? Porque era a mão de obra mais barata que tinha, né? O índio, ele não era levado a trabalhar, como sempre foi, é uma pessoa que tem um comportamento diferente. Então, ao longo do tempo, foi acontecendo o que o Charles Darwin disse, né, da teoria da evolução. Só olha, a salvação não está nem na força, nem na inteligência. Ele está na capacidade de adaptação de cada um de nós. Então você evolui. Mas existem minorias, com essa ou aquele carimbo. Eu acho que tem que ser olhado e não pode fugir. Existe preconceito? Sim, existe, né? É preciso você, que abordagem eu posso ter para esse ou aquele segmento para fazer. Por exemplo, a questão da mulher. A mulher nem em quantidade, ela é menor. Tem mais mulher do que homem. Tem. Né? Mas é tido como uma parte frágil. Nem sempre. Né? Então, as políticas das mulheres, as políticas mais assim, de causa para ter efeito, a gente fez. Por exemplo, a habitação que a gente fez ao longo do tempo, todas as casas, 14 mil casas que a gente fez, está registrado no nome da mulher. Por quê? Porque a mulher é a certeza da família. Segundo, quando a gente fez as maternidades, olhando para a mulher, quando a gente fez o Saúde da Família, centrado nos indicadores da saúde, são 13, né? Pré-natal, o aleitamento materno, enfim, esses cuidados, foi para uma minoria que, na verdade, não é minoria, né? Eu sou radicalmente contra, isso sim, eu sou radical a qualquer injustiça, de qualquer natureza, seja ela política, seja ela de discriminação, de crença, de cor, não interessa. Você tem que dar direito ao cidadão decidir o seu destino. Perfeito. Então, e assim, lembrando que na nossa área, arquitetura, 73% são do sexo feminino. Então, assim, eu não sei porquê. A arquitetura, ela é predominantemente... Eu acho que é pela sensibilidade, eu acho. Também. Então, assim, isso está causando, na nossa profissão, uma preocupação maior nas cidades, para criar urbanismo que seja mais favorável à mulher. Nós sabemos que o homem sai de casa para o trabalho, do trabalho de casa. Alguns dão uma escapadinha no bar. A mulher faz casa, creche, trabalho, supermercado, creche ou escola, casa. Prato quando chega em casa. Ou seja, a cidade para as mulheres tem que ser pensada. Claro que sim. Aonde ela desembarca para pegar o transporte público e sai para ir para casa. Ou seja, todo esse questionamento, né? É um cuidado diferente. É um cuidado. Então, a cidade tem que ser adaptada para todos. Sim. Né? Candidato, vamos para a nossa última pergunta sobre cidades resilientes e gerenciamento de situação de risco relacionada a extremos climáticos, né?
o grande arquiteto, o grande arquiteto Do universo pessoal, lá. não é o do universo. Ele jogou, Norman Foster jogou no colo dos arquitetos e urbanistas do mundo, né, uma das responsabilidades que é a gente cuidar dessa mudança climática, né? A gente, enquanto profissional que olha para uma edificação e diz, faz a demolição, constrói em cima e tudo mais. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com a Jacinta Ardern, que foi ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, num evento de arquitetura uma vez nos Estados Unidos, e ela falando que na Nova Zelândia é proibido demolir. Tudo tem um jeito de se construir a partir daquilo que está construído, porque como a construção civil é uma das maiores poluidoras do planeta, né, o segundo material mais usado depois da água é o cimento. Então, isso contribui, a nossa profissão contribui com a degradação do planeta. Então, nós, enquanto arquitetos urbanistas, nós temos que ter uma visão muito forte para combater isso, porque essa destruição do planeta está causando os sistemas climáticos que nós estamos vendo aí, o planeta está respondendo, está aí alagando Porto Alegre e por aí vai, né? E o Brasil, como era um país que a gente nunca teve tufão, nunca teve terremoto, a gente meio que relaxou e agora está pegando a gente de calça curta, né? O extremo climático, a seca, o fogo, as inundações, a gente vai ter que lidar com isso cada vez mais, né? Então, o senhor, como gestor público, particularmente o prefeito, como o senhor pode liderar a atualização dos planos diretores de forma a torná-los mais parametrizáveis e capazes de responder de maneira eficiente aos desafios dos extremos climáticos e a necessidade de aumentar a resiliência da cidade? A gente fez também, na nossa gestão, um plano diretor da Bacia Hidrográfica Teresina. Por quê? Por todos os motivos adequados a gente ter esse estudo. Então, o que eu acho é que a gente tem muito estudo, tudo assim, cartorial, tudo muito, não é teórico, porque ele foi feito de acordo com a realidade. Mas eu acho que a utilização desses estudos levantados é menor do que deveria ser, né? Então, a gente sabe quais são os problemas da cidade, as soluções possíveis, umas fáceis de resolver, outras não, né? Como é a história das galerias. Então, eu vou te contar duas histórias que parecem não ter relação, mas tem. Quando eu estava em Recife, eu morava num apartamento, terceiro andar, e bem cedinho eu levantava, às vezes se queixando da comida, do dinheiro curto, da mesada que era menor do que a gente... Vida de estudante. Mas eu estudava medicina, sou filho de comerciário, numa universidade importante, criada inclusive por um piauiense, a Universidade Federal do Piauí. O que é que eu podia estar reclamando de quê? Né? Aí eu chegava na janela, tinha um cidadão, Recife também tem um problema parecido com Teresina, no Rio do Capibaribe, era um apartamento numa rua que dava no Rio, e tinha uma vacaria, que um cidadão, ele já abria a porta de manhã assoviando, né? Aguava as plantas na casa de pai, cheio daquela latinha de óleo, cortava, pregava, tudo planta cheia de flores, e assoviando, feliz, ia lá tirar o leite, e olhando para eles, moço, esse homem tem tão pouco, e é tão feliz, passa o dia cantando, eu estou reclamando de quê? Né? De quê? Então, aí um outro professor, o Chicão, muito sábio, disse, rapaz, em vez de você ficar reclamando, pega um papel branco, traça uma linha no meio, bota as coisas que você tem e as coisas que você deseja. E analisa bem direitinho e valoriza o que você tem. Não queira fazer um avião ou um foguete para chegar na Lua, não, porque é impossível, você não vai conseguir. Mas seja razoável, seja condescendente com você mesmo. Então, assim, uma sociedade, uma cidade, uma aldeia, uma fazenda, sei lá o que for. Bom, o que é que eu quero para viver bem, para ser feliz? Às vezes a gente precisa de tão pouco, né? A partir do momento que eu queira um palácio, aí você vai ficar na angústia de um sonho que não vai chegar.
Então, não é que você enfrente o desafio, lute pelo que você quiser. Se você quiser perseverar, você vai conseguir, não bote culpa nos outros. Então, assim, tudo é uma questão de conjuntura. Assim, o que é que eu quero na minha vida? Depois que eu nasço, que eu tenho o milagre da vida, eu só tenho uma certeza, que eu vou partir. Então a pergunta é assim, como é que eu dou sentido à minha vida nesse período que Deus me dá aqui? Né? Isso é uma coisa real, não é teórica. Né? Dê sentido à sua vida, para que ela possa ser útil a você e aos outros. Certo. Doutor Silvio, acho que agora é o momento então do senhor se dirigir aos arquitetos e urbanistas. Enfim, falar da sua visão sobre a importância de se valorizar o arquiteto e urbanista e a arquitetura e urbanismo, né, que são questões diferentes. Eu espero que os arquitetos, como todos os outros, facilitem a vida das pessoas, né? Que ninguém queira se meter a ser arquiteto, que todo mundo se mete a fazer uma casa, um prédio, geralmente não dá certo, né? E naturalmente, se você tiver o acompanhamento de um arquiteto, além de ficar mais bonito, você vai sair até mais barato. Quando eu estudei em Fortaleza, passei um ano lá, eu comparava muito Fortaleza com Teresina. As casas de Fortaleza, assim, bem bonitas, uma fachada bonita, e as Teresina aquele negócio, assim, reto, sem muito detalhe. E você sabe muito bem, eu gosto de construção, eu gosto de participar de construção. Acho muito interessante e gosto mesmo. Né? Eu acho que talvez até eu tenha uma tendência a ser arquiteto. Mas, se você entra no imóvel, seja ele qual for, comercial, residencial, de qualquer natureza, você vê quando ele é feito por um arquiteto e quando é feito até por um engenheiro, é diferente. Né? Então, o arquiteto foi criado, a criação da formação de arquiteto foi uma questão de adaptação natural, de uma necessidade. Assim, bom, se eu der para um arquiteto, eu posso gastar menos, eu posso o meu imóvel ser mais funcional, com certeza ele será. Né? Com certeza ele será. Então, assim, acho que é uma profissão digna, ela é importante para a sociedade, em qualquer lugar. Né? Ela se completa à necessidade de um poder aquisitivo, que por essa ou aquela maneira você pode reduzir, como por exemplo a habitação social. Né? Eu acho que ele é um agente que diminui as injustiças sociais. Certamente. Pode contribuir muito, 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 principalmente na habitação popular, na habitação social. Né? E aí eu vou encerrar contando mais uma história quando prefeito. Quando a gente levou o projeto, existia o objetivo da então ministra Dilma Rousseff para trabalhar com habitação. E que o subsídio público, através da Caixa Econômica, era inversamente proporcional ao valor investido e à renda da família. E aí, ministra, lá em Teresina, a gente faz assim, a gente não compra lotes, a gente compra uma área grande, urbaniza, deixa o percentual para mercado, escola, unidade de saúde. Institucional. E no fim a gente faz uma casa com 38 metros de área construída por R$ 17.260. Não me lembro o nome. E ela, daquele jeitão bem sincero, disse, não acredito. Eu disse, bom, eu estou dizendo para a senhora que a gente faz uma casa, agora desse jeito. A gente compra o lote, urbaniza, constrói e sai. Claro que isso aí não foi apenas uma coincidência. Mas quando foi publicado o Minha Casa Minha Vida, o valor da família não pagar foi exatamente o valor da casa que a gente fazia em Teresina. Eu acho que foi só coincidência, não sou atrevido para achar que foi por esse motivo. Mas é bem diferente. Você tem vários caminhos para alcançar aquilo que você quer. Verdade. Né? Candidato Silvio Mendes, candidato do União Brasil, nós vamos entregar a carta. Bote 44 bem na frente, que é o meu Vou nome. colocar, sim. Nós vamos entregar a carta dos arquitetos com a demanda
para que o doutor Eu Silvio assino agora, eu já li. possa... Isso vai levar a carta. Não, eu assino e deixo assinado. já deixo assinado aqui com você. Isso. Essa documentozinho para a gente Eu li, mostrar para os tá bem arquitetos feito, o tanto concordo. que nós estamos aí exigindo dos Pronto. candidatos, Tá exigindo. entregue. Muito obrigado. Vamos Vamos tirar uma foto, doutor Silvio. Vamos. Segura aqui. Tirar uma foto aqui Presente. mostrando a carta para os arquitetos. E essa é a intenção, foi a intenção mesmo da visita. Muito obrigado Obrigado a você. pela sua disposição de vir aqui conversar diretamente com os arquitetos. Então, nós estamos encerrando hoje, né? Nós estamos encerrando hoje o evento, né? Esse evento promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em que escutamos os candidatos à Prefeitura de Teresina. Muito obrigado pela sua audiência. Eu não vou ser atrevido, porque você é o presidente, mas eu vou pedir o voto dos arquitetos. Meu Sim. número é 44, sou candidato a prefeito de Teresina. Um grande abraço, obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Silvio.